days between me and you. Boa tarde, galera! Hoje começando mais um EasyCast, juntamente com o João e a Josi da Dale Carne, né? Que mudaram a vida aí do Murilo Bruneto, que vai estar aí participando hoje com a gente também. A gente veio falar um pouquinho sobre liderança, sobre todo esse projeto. Como que tá sendo pra você, João? Conta um pouquinho pra gente da sua história e tudo mais. Então, hoje eu tô com 4 anos de Dale Carnegie, né? E hoje a gente desenvolve a liderança, os empresários que nos buscam ali para resolver alguns problemas que acontecem nas empresas, envolvidos a pessoas. E aí eu sempre fui apaixonado por isso, né? Desde muito cedo eu comecei a fazer esse tipo de treinamento, me apaixonei e queria trabalhar com isso. E há muito tempo se debatendo, né? Eu fiz processo de coaching, então quis ser coaching, e daí um moleque com 22 anos querendo ajudar as outras pessoas, mal conseguia se ajudar. E aí eu fui amadurecendo nesse meio período, trabalhei com vendas, né? Sempre fui vendedor. E aí até que eu consegui fazer o treinamento Dale Carnegie e aquilo fez muito sentido para mim. Eu cheguei para o José Luiz, que era o diretor da época, falei para ele, até hoje, né? Falei para ele que eu precisava de um mentor, alguém que me ajudasse eu a desenvolver isso, que era meu sonho, né? E aí deu tudo certo, eu estou aqui hoje com vocês. O João, era o José Luiz que dava os treinamentos aqui em Cascavel há tempo atrás? Sim. Na época até existia também o Edson, né? Edson Salles, que foi uma das pessoas que ajudaram na minha formação. Ele era o trainer aqui de Cascavel, né? Nessa época. Entendi. E aí o José Luiz, hoje ele tem as franquias, né? Porque o negócio do Carnegie são franquias. Então existe Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, nossa região toda aqui. E isso pertence ao José Luiz. Entendi. Né? E aí a gente atua junto com ele. Entendi. E você, Josi? Agora é sua vez de nos dizer como é que você veio parar na DEA. Isso. A minha experiência é um pouco diferente da do João, né? Uma apaixonada por pessoas eu também sou. Eu sou professora, né? Sou professora de educação física, então estar dentro da vida das pessoas sempre foi algo que mexeu comigo, que mudou comigo. E o João Guilherme, ele tem uma sorte incrível, porque além de tudo ele é meu cunhado, né? Então, vendo a paixão do João, a hora que ele entrou para esse negócio, né? Porque eu estava com ele durante os passos. Penso que já é a 3ª vez que nós trabalhamos juntos, né, João? Então, a paixão dele por esse negócio, por ver a forma com que ele estava mudando, chamou muito a minha atenção. Só que naquela época, o meu filho mais novo tinha 4 meses. Então, era um processo. Eu fiz primeiro um dos nossos treinamentos, que é o Enneagrama, e depois do Enneagrama, depois de uma reunião com o Fernando Amarante, que é o nosso CEO, né? Eu fiz o treinamento da Dale Carnegie e aí foi um bichinho que me picou e nunca mais soltou, né? Então, você conseguir, através de ferramentas e através de um processo, fazer com que as pessoas entendam qual é realmente o que elas podem fazer, faz muito sentido pra mim. Então essa é a nossa paixão por esse negócio. Que legal. E isso é muito bacana, né? Porque eu sempre vejo que às vezes as pessoas não sabem o que elas querem, né? E às vezes tá perdida e não sabe muito bem o que vai fazer e quer começar alguma coisa, quer mudar a vida das pessoas, mas não sabe como, né? E às vezes ter alguém ali pra instruir ela, pra ajudar ela é tudo, né? Igual você falou, você precisava de alguém, né? Precisava de um mentor que estivesse ali te ajudando. Porque não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona. Sim. Então, nós podemos fazer sozinhos. A gente pode. Só que nós vamos demorar 20 anos. Demora mais. Então, quando você tem alguém que consegue olhar pro todo e não tá no olho do furacão junto contigo, ela pode fazer com que você ganhe anos em sabedoria. Lógico, desde que você esteja aberto para ouvir as outras pessoas, né? Então, esse é a maior mágica do nosso negócio. São pessoas que cuidam de pessoas. Sim. E essas pessoas, elas viveram o processo. Isso. Né? Então, é diferente de alguém que só está ali para te ensinar um processo. Porque o processo de formação de nós como trainer é desgastante. Ele te provoca, ele te leva você a olhar para tudo aquilo que depois você vai ter condição de ajudar as pessoas que estão vindo nos procurar. Né? Então não é assim, a gente não só viu a teoria daquilo, então a gente acaba vivendo.
né? Então, como isso me ajudou lá no início, eu passei por algumas situações que hoje eu posso... isso é um diferencial nosso. Você né? tem autoridade, né, João? E nós enxergarmos nas pessoas aquilo que elas não veem. Porque foi feito isso conosco também. E aí, por isso que você vai vir em várias cidades, né? Hoje, Dale Carnegie está em todos os estados do Brasil, hoje tem Dale Carnegie. Nossa, né? que legal. E lá não é um guru, lá não é uma pessoa, é um processo. E lá a pessoa que está lá, ela viveu esse processo, ela fez uma transformação na vida dela e está levando isso para os outros, através do processo. E isso é bem legal, João, e dá pra ver bem pelo seguinte, eu conversei, esse final de semana eu tava lá em Estaleirinho, uma praia de Camboriú, participando de uma fraternidade, Sim. Mastermind não é só... É o nome, né? É não só- é o treinamento, é o nome exato. da ideia de junção de ideias, né? Isso. E eu estava participando de uma fraternidade lá e um colega meu de fraternidade, o Rafael, ele fez o treinamento acho que foi em 2014 que Sim. ele fez, e pela nossa conversa estava bem parecido o treinamento daquela vez para o treinamento agora. E o legal disso é que quando o Dale Carnegie dava o treinamento, também era desse jeito. Exato. Ele foi se atualizando conforme o lugar que ele estava, Sim. junto com as modernidades do dia a dia. Só que você pega um livro lá, de quanto que foi escrito Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Em 36. E é um livro atual. Extremamente. Tem 90 Extremamente anos atual. praticamente. E só faltou ele falar da Apple, dos smartphones e coisas, porque a atualidade do conteúdo, de falar sobre pessoas e tal, continua sendo muito grande. Inclusive, chega ao ponto de pensar que, independente de passar os anos, do lugar que você está, pessoas vão ser sempre pessoas, né? Exato. Nós brincamos, Murilo, que o nosso treinamento ele passou por 2 guerras mundiais, pela crise de 29 e por uma pandemia. Não é possível que você não vai fazer mudar alguma coisa. É né? verdade. Então, ele só existe há tanto tempo porque é um processo. Né? Nós, enquanto trainers, nós precisamos passar por 2 certificações internacionais para a gente poder entrar em sala de aula. Não é assim, fiz aqui hoje, mudei as coisas e... Não. Né? É exigido de nós um padrão. Esse treinamento ele tem ISO 9001. Então, o mesmo treinamento que é entregue aqui é entregue em qualquer lugar do mundo. A nossa sala vai exigir algo de nós. A sala, nós precisamos fazer o treinamento para aquela turma, mas o processo é sempre o processo. Né? Só vocês que passaram que entendem mesmo, né? O que foi mais difícil ali, o que deve ser. E ele é individualizado, né? Essa é a maior verdade desse treinamento, porque você vem para uma turma de até 30 pessoas, Stephanie, porque é necessária uma mudança de mentalidade. Então, as pessoas elas buscam o quê? Uma melhoria de desempenho. Todos nós queremos uma melhoria de desempenho. Para que isso aconteça, é necessário mudar alguns comportamentos nossos. Só que eu tenho absoluta certeza que você já foi em uma palestra e saiu de lá querendo mudar o mundo, mas durou uma semana. Né? Porque a tua mentalidade não mudou, não houve uma mudança emocional. Então, o que acontece com as pessoas que treinam conosco e que, logicamente, se propõem a realmente treinar, acontece uma mudança de mentalidade, uma mudança emocional, junto com uma mudança comportamental, para que daí sim ela tenha uma mudança de comportamento. É por isso que você pode falar com carnegianos que fizeram um treinamento há 20 anos atrás. E eles não mudam. Existem frases que ficam muito marcadas, existem jeitos que ficam muito marcados de falar. Quando você conversa com alguém que fez o treinamento, você sabe que essa pessoa fez o treinamento. Porque é um jeito diferente de fazer negócio e olhar para as pessoas. Porque ninguém aqui é Buda, né, João? Todos nós continuamos fazendo negócio, mas a gente entendeu que a nossa maior riqueza são as pessoas. É literalmente pegar o caso da pessoa e tentar solucionar, né? Não tem outra coisa, porque, igual você falou, é muito individualizado. Cada um tem um problema, cada um carrega uma dor, uma história, e isso é muito diferente, né? Isso. Eu ouvi hoje de manhã o Bruno Piscini falando que inteligência é o dom de resolver problemas. Sim. Né? Então, cada um de nós tem uma forma de resolver esses problemas. Então, você vai encontrar uma ferramenta sólida para apoiar você a resolver aquelas situações naquele momento. É por isso que hoje Dale Carnegie tem mais de 1.500 treinamentos. Porque você, cada vez, a tua régua, você vai evoluindo, então a tua régua vai aumentando. E aí, a partir disso, você vai querer resolver outras coisas, né? Por isso que hoje, por exemplo, o João ele é responsável pelo treinamento de liderança aqui em Cascavel, que é um treinamento chamado DYLP.
né? O João me formou. Hoje eu sou trainer da Dale Carnegie porque ele me fez. Eu formei com ele. E hoje ele passou por um outro patamar. Ele trabalha com liderança. E são treinamentos bem específicos, assim. Um é sobre liderança, outro é outro estilo e assim, igual você falou, 1.500, né? Sim, é porque a Dale Carnegie, ela entende que ninguém acorda de manhã e diz assim, eu quero fazer um treinamento, eu quero mudar, entende? Ninguém podia, né? faz isso. Ia facilitar bem a nossa vida. Mas as pessoas não fazem isso. O que elas acordam? Cara, eu quero resolver um problema. Exato. Eu tenho uma dificuldade na minha empresa, eu tô com uma pessoa lá que não está rendendo quanto poderia, eu tô com um projeto de crescimento para minha empresa, eu não estou conseguindo expandir. E aí isso esbarra em pessoas. Grande parte de nós, empresários, quando a gente está olhando para o que a gente precisa fazer, a gente olha para os processos e também olha para a nossa estrutura física e financeira. E por último vem as pessoas. E aí, por quê? Porque nós somos impacientes, a gente às vezes não tem saco para lidar com a bagagem que as pessoas trazem. E é isso que os nossos clientes buscam conosco. Quando eles percebem que, peraí, cara, eu já tenho todos os processos, eu tenho a minha empresa, ela anda, mas ela pode andar com mais velocidade. É isso que a gente traz para o empresário. Né? E aí ele começa, peraí, então aquele departamento que vivia dando problema, para de dar problema. Ele começa agora a virar uma solução dentro da empresa. Né? Aquelas coisas que eram recorrentes, que todo mês eu precisava de novo estar acontecendo, param de acontecer. Isso traz mais paz para o empresário olhar, ou para o gestor, empreendedor, enfim, para ele olhar para o negócio dele e ganhar dinheiro. Lidar com aquilo que realmente é importante. Até porque os empreendedores sempre estão querendo estar em movimento e sempre tem um problema para resolver, né? Nunca fica 100% e minha empresa pode evoluir mais e eu quero mais. Está na hora de morrer, né? Exatamente. Então, encerra. Né? Não é todo crescimento gera incômodo. Toda mudança gera incômodo. Então, como eu engajo a minha equipe para que minha equipe entenda que não é um problema, é uma solução, né? E pessoas são a solução. Pessoas não são o problema. Então, quando a gente olha para isso, e principalmente quando a gente se trabalha, sabe? Quando nós, empresários, quando a gente para de olhar só para nós e entende como o ecossistema todo funciona, fica muito mais leve, fica muito mais simples, porque realmente resolve ganhar tanto dinheiro e morrer com 30 anos. De tanta dor de cabeça, né? Não resolve, né? Nós temos empresários que nos buscam porque eles estão extremamente sobrecarregados e aí você não tem tempo de olhar para o seu negócio. É verdade, quem trabalha muito não enriquece. Por quê? Porque não tem tempo de ter uma ideia nova. Você acorda cansado, você não vive, você sobrevive. Então você faz aquilo que está na tua agenda. Agora, se tem como você inovar quando você está extremamente cansado, irritado? Não tem. Então, quando você aprende a gerenciar o teu estresse, porque ele não vai sumir, ele está ali. Somos empreendedores, né? Então, aquele bichinho picou, já era. E não tem como fazer diferente. E isso é legal da diferença do empresário e do empreendedor, né? O empresário é aquele cara que é dono de uma empresa. Exato. Acabou, ele é dono de uma empresa. Já o empreendedor, ele é aquela pessoa que além de ser dono da empresa, ele está sempre buscando melhorar essa empresa, melhorar os negócios, fazer novos negócios, novas parcerias, trazer novos líderes. Isso também é uma coisa bem legal que o Thiago Nigro fala, que no final você não está aqui para ser o dono da empresa, você está aqui para formar pessoas para liderarem essa empresa para você e você fazer novos negócios. E fazendo novos negócios, não é à toa que tem caras tipo o João Kepler com quase 1.000 startups sendo sócios dele, né? Sim, liderado tudo por ele, né? E olha que coisa interessante, imagina se esse cara decide que todas as decisões têm que passar por ele. Já Ele não aguenta, é impossível. Entende? Imagina se ele pensa assim, não, mas eu preciso estar à frente dessas coisas. Se ele não aprender, se ele não mudar a mentalidade dele, de que para ele crescer, para que o negócio dele cresça, ele precisa dar oportunidade para as pessoas errarem, porque as pessoas só vão aprender a decidir quando elas acertarem e errarem. É assim, não tem como você ter 100% de certeza que a tua equipe vai acertar. E aqui que muitos de nós porque daí o nosso negócio fica limitado. Então eu tenho uma loja, e aí às vezes eu abro a segunda, e aí na minha segunda loja eu quero também decidir, eu quero também estar à frente, eu quero também, e aí já não é mais o meu papel. Agora o teu papel já não é mais fazer.
Nossa, isso é Agora, muito sério, né? é Você liderar. confiar em outra pessoa pra liderar a sua empresa. Meu Deus, eu quero ser empreendedora, sabe? Eu fico pensando, porque eu também fico com aquela, não, mas tal pessoa não sabe fazer tão bem. E na verdade você tem que treinar essa pessoa pra que ela faça tão bem igual você faz, né? Sabe como a gente chama isso? Isso é liderança. Esse é o detalhe. Isso é Liderança é conduzir as pessoas. E as pessoas acham que liderança é comandar, é mandar. Eu lidero bem, o meu departamento anda. Se eu tô lá, ele anda. Se eu não tô, ele não anda mais. Então você não lidera. Isso é você é um chefe. E tá tudo bem, não tem problema. O único problema é o custo que isso causa, talvez, para a tua equipe, para você, né? O desgaste que isso acontece entre outros departamentos, porque daí eu passo a ser mais fechado, mais centralizador. Eu sou o Deus, né? Entende? E aí eu tenho pessoas... E olha que coisa interessante, hoje mesmo eu conversava com outro empresário, ele falando para mim assim, eu perdi uma pessoa boa do meu negócio, uma pessoa com potencial, com vontade, porque eu estava com um problema na minha liderança acima. E eles demoraram para resolver isso, eles perderam a pessoa. Agora até eu encontrar outra pessoa para isso. Tem um impacto muito forte, Essas né? coisas podem ser evitadas. Sim. É porque liderar gente fraca é fácil, né? Entende? Liderar, porque assim, nós precisamos entender onde as pessoas estão. As pessoas querem só sobreviver, elas querem o salário dela, então ótimo, elas vão fazer para isso. Outras pessoas, elas querem outras coisas, né? Elas querem colocar a ideia delas, elas querem ser importantes para o negócio, elas querem fazer a diferença. Então, deixar as pessoas baterem as asas, é necessário saber que eu não sou o centro. E aí, quando eu abro mão de ser o centro, eu deixo as outras pessoas baterem asas ao meu lado. Então, o máximo que eu vou ter é um sócio. Então isso faz com que eu desenvolva as coisas de uma maneira muito mais rápida, né? Porque ou a gente faz ou as pessoas fazem conosco. Então é muito legal, imagina que máximo ligarem para você para tudo, você vai se sentir muito importante. O problema é que você não tem direito nem de ficar doente. Exatamente. E é uma coisa que eu acho legal também a respeito disso de fazer só para sobreviver, né? Aí, qual que é a diferença de nós para os macacos? Porque os macacos, eles também só fazem para sobreviver. E aí, toda essa evolução humana, independente de qual religião todo mundo acredita, ou toda essa tecnologia criada, o desenvolvimento pessoal e tal que foi feito, ele fica para um percentual muito pequeno das pessoas, porque o restante está fazendo só para sobreviver. E daí realmente fica fácil, por isso existem tantas empresas aí com 100 e poucos mil colaboradores, mas numa diretoria tem 30 pessoas, 40 pessoas, tem uma pessoa tocando a filial 1, filial 5, filial 10, e aí tem tantas outras pessoas lá simplesmente chegando, batendo ponto, saindo, batendo ponto. Inclusive, se quiserem bater o ponto, a gente tem um aplicativo bem bacana. Easy Dots, galera. Essa veio ficando, né, Murilo? Essa veio ficando. É que daí esse é um assunto que merece um outro podcast, né, Murilo? Porque, isso, porque aí vai para um negócio muito mais complexo, né? Graças a Deus, a educação que nós tivemos é muito diferente. Né? Então, pra gente, né, pra nós, é muito mais... É fácil olhar para o mundo desse jeito, porque nós tivemos essa possibilidade. Algumas pessoas não têm essa possibilidade, elas não tiveram a possibilidade de terem pessoas para desenvolvê-las. E não é porque elas não queriam, é porque elas realmente não sabem. Né? Elas viveram naquele mundo, aquele é o mundo delas, então estourar a bolha é muito difícil. Né? E eu posso dizer isso de carteirinha, porque eu fui uma menina educada para estudar, mas eu estudava o quê? Eu estudava o técnico. Então eu estudei informática, eu estudei educação física, eu fiz pós-graduação, eu estudava técnico, né? E aí, gente fraca que não aguentava trabalhar comigo. E aqui também tem uma coisa que é interessante a gente olhar, porque assim, a gente atendeu a Mauricéia há um tempo atrás, né? A Mauricéia, ela tinha 16 anos de empresa, gestora do RH, mas ela era uma batedora de ponto. Exato. Não é? Por que isso acontece? E era uma pessoa boa, ótima, tinha muita vontade de fazer. Uma das coisas que ela apontou pra gente, a pessoa que está acima de mim, que me lidera, não deixa eu fazer. Eu passo algumas coisas para a pessoa do meu lado, para que eu não precise fazer isso, ela vai lá e tira dela. Né? E aí o que aconteceu com ela? Ela estava desanimada, ela estava sem tesão de trabalhar mesmo. E aí, quando a gente entrou, fez um trabalho com ela, ela definiu um novo projeto para ela dentro da empresa. Isso. E aí foi um trabalho de 3 meses que a gente fez. Quando nós fomos conversar de novo com ela, era outra mulher. Exato. Cara, que legal isso, né? Até a forma dela sentar e conversar
forçar, né, João? Era Ela diferente. Por quê? Porque foi colocado um novo projeto para ela. Aí, tanto que ela defendeu esse projeto pra gente, explicou, e daí a energia dela já era toda outra. Estava envolvida, envolvendo as outras pessoas. Então, nós como gestores, se a gente percebe que isso está acontecendo, é porque a gente está mantendo as pessoas na zona de conforto, acomodadas. Então, Isso mesmo. lance desafio para as pessoas, elas são inteligentes, elas são adultas, confie nelas. Exatamente. Elas vão errar, vão. E aí você ajuda, entende? Agora, tira do teu ombro, entende? Tira, não precisa ser só você. Sim, uma coisa que me chamou a atenção foi aquilo que você falou você vai em um treinamento e muda a sua cabeça, mas depois de uma semana não tá mais. Queria entender um pouco mais sobre isso, como que é essa relação. Você acha que as pessoas nascem com isso de sair da bolha porque eu quero sair da minha zona de conforto? Ou como que é esse processo? Porque é uma coisa que eu mesmo, eu amo sair da zona de conforto. Eu sempre quero alguma coisa mais difícil pra mim, sabe? Mas eu sinto que tem pessoas que não. Eu sinto que tem pessoas que se incomodam com o emprego que elas estão, com a vida que elas vivem e tá tudo bem, sabe? Sim. E eu não sei como é que é isso, se Tá. nasce assim, como que é. Então vamos lá, Stephanie. Quantos anos você tem? 21. Tá. Na tua idade é uma obrigação, né? Querer sair da zona de zona de conforto. conforto. Porque você tá isso, né? Começando, Exatamente. Então a tua cabeça tá totalmente aberta. A Stephanie não tem vícios. A Stephanie não tem uma família para sustentar. A Stephanie não tem a obrigação de ser o pilar da casa. A Stephanie tá na hora de experimentar. Essa é a hora de você experimentar, né, Stephanie? E aí, se a gente olha para aquilo que você se formou, você é uma curiosa, você é uma publicitária. Isso é você, né? Não tem como a gente comparar um ser humano com outro, porque pode ter uma outra Stephanie de 21 anos que nasceu num subúrbio, que não teve a capacidade financeira de se formar porque tinha que colocar arroz e feijão em casa. Sim. Então, são coisas completamente diferentes. O que a gente bate muito em mentalidade, Stephanie, é uma turma de 30 pessoas. E durante um processo de 3 meses, você vai ter pelo menos 3 consultorias conosco, né? Que somos os trainers. E eu digo sempre que existem 4 formas de aprender quando você faz um processo Carnegie. Você aprende com os livros, porque você recebe as obras. Legal. Você aprende conosco, né? Que somos os teus trainers. Você aprende com o processo e você aprende com as pessoas. Porque às vezes uma resposta que alguém dá para uma pergunta que para você é óbvia, abre uma caixa gigante na tua cabeça. Então, aí está a mudança de mentalidade, né? Porque você viu algo de outra forma. É o que está acontecendo comigo e com o João hoje. É a primeira vez que nós fazemos isso. E a pergunta que eu fiz lá em cima foi: João, qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Né? Então, isso aqui muda a nossa mentalidade. Porque nós estamos acostumados ao quê? A liderar uma sala. Nós não estamos acostumados com microfone, nós não estamos acostumados com 2 jovens fazendo perguntas para nós. Geralmente quem faz as perguntas somos nós. É porque é muito isso, você falou, cada um vê o mundo de uma forma. Exato. A pessoa que nasceu em outro país, em outro lugar, vê totalmente diferente da forma que eu vejo, né? Não tem Exatamente, como. exatamente. Só que para nós, você é um indivíduo único. Sim. E nós trabalhamos você. Em cima disso, Então, né? vai ser uma sala de 30 pessoas, mas você vai conseguir perceber, o Murilo pode dizer isso melhor, porque ele já fez esse processo, mas você vai perceber que lá você é treinado. A gente vai... temos habilidades, somos treinados para isso, né? Para que as pessoas entendam o que aquela ferramenta significa para você, porque vai resolver o seu problema. Por isso que nós fazemos as consultorias. E por isso que a sala é mesclada. Por isso que existem sim turmas em company, que é um processo de treinamento, e existem as turmas abertas, para que você entre ali junto com outras 29 pessoas. Né? Então, isso é o presente que Carnegie nos traz. Então, essa mudança de mentalidade, ela acontece por quê? Porque se não mudar a tua cabeça, Stephanie, você vai fazer por tarefa. E enquanto você fizer por tarefa, é obrigação. E enquanto for obrigação, é pesado. E a primeira oportunidade que você tiver, você não vai fazer mais. E o que ajuda a fazer, porque assim, ó, é diferente, porque também não é só um final de semana. Tem alguns processos que são mais pontuais, né? São Por técnicos exemplo, aí, né, João? Aí Daí eu busca... tenho um programa de apresentação de alto impacto. De negociação. De negociação, exato, que você também fez, fantástico, né? técnicas de Mas aí negociação. ele é Específico, direcionado para uma Isso. determinada situação. Já o Dale Carnegie ou alguns outros programas nossos, eles são processos. Então, o que acontece? Você recebe essa mudança de mentalidade, essa mudança de comportamento, você vive isso em sala e aí você vai viver isso no teu dia a dia. Exato. E aí, na outra semana, você volta e fala, caramba, isso aqui deu certo, isso aqui não... Cara, eu tentei fazer, não foi. E aí, isso vai te forçando você a evoluir. Porque daí é te colocado mais
e você lança lançado alguns desafios para você, então aí você vai, peraí, além de você ter a mudança de mentalidade, você coloca isso em ação. Exatamente. E aí isso se torna sustentável. Isso. Porque aí o que vai acontecer? Você vai ter um baita resultado na primeira semana, na segunda dá uma queda, no terceiro você volta, né? Isso está escrito até no nosso manual para lembrar as pessoas desse movimento. Exatamente. Né? Entende que vai acontecer por quê? Porque é para se tornar sustentável. Isso. É diferente dos programas emocionais que existem, que eles pegam você um final de semana e batem nas tuas crenças, né? Eles destroem as tuas crenças porque uma delas vai entrar, vai mexer profundamente com você, você vai adorar aquilo. E vai né? funcionar. E também vai funciona. funcionar. É um outro tipo forma de trabalho. Exato. Eu tenho o Leidson, que está na turma lá, o Leidson trabalha no Sicredi, lá em Toledo, e ele disse pra mim assim, Josi, é incrível, porque você vê a magia acontecendo. Ele usou esse termo. Porque ele falou, eu preparei a minha conversa, né? Eu utilizei dos princípios, porque é muito isso, assim, ó. Você não faz Dale Carnegie Course, você vive Carnegie, porque nós chamamos de princípios, então você leva isso para sua vida, são os seus princípios de vida, né? Deus deixou para nós os 10 mandamentos, Dale Carnegie deixou pra gente 30 de relações humanas e 30 de gerenciamento de estresse, então você vive a tua vida a partir daquilo, até que aquilo vire seu, você vai encontrar a sua forma de fazer. Você está percebendo aqui que existem duas pessoas que se comunicam de formas completamente diferentes, né? O João Guilherme ele é muito mais teórico, ele aprofunda o conhecimento. Eu sou muito mais prática e funciona para todo mundo, né? Funciona para todas as pessoas, porque você vai encontrar o seu jeito de fazer. E o que o Leidson disse para mim, ele disse, Josi, eu preparei a minha conversa, eu utilizei os princípios, Josi, a magia acontece na hora. Você vê o semblante da outra pessoa, você vê o resultado acontecendo, porque acontece pro bem? Acontece, se a minha intenção for boa. Sim. Nós aparecemos no Fantástico esses dias, não foi, João? Né? O cara deu um golpe de milhões, ele deu um golpe de milhões e perguntaram pra ele o que ele usou. Ele disse, eu usei o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. A tua intenção é muito maior do que aquilo que você faz. Sim. Né? Nós trabalhamos com pessoas responsáveis, que querem utilizar disso para fazer o bem para elas, para o negócio delas e para outras pessoas. Eu acredito muito nisso, desse negócio de energia, esse negócio que você coloca uma intenção, se você é uma pessoa boa e fala, eu vou transformar a vida de alguém, isso acaba acontecendo. É meio que mágico, né? O universo devolve isso pra você de alguma maneira, né? Porque você tá transformando a vida de alguém e muda tudo. Isso vai voltar pra você de alguma maneira, né? Isso que é incrível, tipo... Se a tua intenção é boa, as coisas são boas. E elas voltam, né? E Stephanie, assim, ó, nós mensuramos o resultado. Sabe? Deixa eu aproveitar, José, porque isso aqui, assim, ó, volta, mas é extremamente desafiador. Exato. Porque as pessoas, isso aqui é para quem tem pessoas que trabalham na equipe, às vezes você precisa dar um feedback para elas, não precisa? E às vezes a pessoa não sai puta da vida com você. Sim. Entende? Então esse é o caminho solitário da liderança. Exato. Entende? Esse é um caminho, porque isso vai voltar para você, a pessoa não vai entender naquele momento por que você está fazendo. Porque assim, é muito comum as pessoas ficarem se enganando nas empresas. Entende? Ela finge que está trabalhando, eu finge que estou vendo, e aí as coisas ficam remando, né? Quando agora, eu preciso ajudar essa pessoa, eu quero ajudar ela a crescer aqui dentro, que é aquilo que a gente faz e dentro às vezes ela dos não nossos quer, treinamentos, né? Várias vezes. Então, o nosso papel como líder é tirar isso deles, entende? É lá mostrar para você, e pontuar, eu preciso que você mude isso, mude aquilo. As pessoas não gostam disso. Ou vocês gostam que alguém venha e aponta para você assim, precisa, por isso a gente precisa ter uma certa habilidade para isso. Como fazer, né? E precisa ser feito. Porque várias vezes, né, as pessoas dentro do nosso treinamento, a gente precisa dizer o que precisa ser dito para as pessoas, né? E isso é uma coisa que eu acho muito legal do treinamento da Dale Carnegie, porque você não vai lá para, por exemplo, eu vou sentar aqui, eu tô com um problema com 5 funcionários lá, não sei se demito eles ou não sei se eu treino melhor eles, vou sentar aqui e eu vou definir, não. E me ensinem o que fazer com esses caras. Você vai lá para você se tornar um líder. Mas quando você compra o treinamento, muitas vezes você vai comprar o treinamento pensando assim, eles vão me ensinar o que eu vou fazer lá, agora eu vou demitir esses caras aí e os outros vão tocar para mim. Jamais. Porque você não vai se tornar dependente de nós. Tá? E isso não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é desenvolver você. Então você vai tomar as suas decisões. Inclusive porque você é um adulto. Assim, então nós vamos tratar você desse jeito. Você vai aprender ferramentas para te tornar mais habilidoso naquilo que você faz.
Agora, quem vai fazer é você. Sim, Quem vai Muito sofrer é simples. você, né? É muito simples. Sabe por quê? Porque todo mundo gosta de uma banheira de água quentinha, né? Mas o ouro ele é forjado no fogo. Então é assim que é feito. Para você se tornar uma pessoa diferente, é necessário que você mude seu comportamento. Se você não fizer isso, é muito fácil. Eu vou comprar um treinamento e a Josi vai resolver os meus problemas. Ah, que legal! Né? Olha que bom! E aí sabe o que acontece? Você depende de mim. E daí a tua empresa tem 20 anos e faz 20 anos que eu trabalho com você. Aí eu sou tua funcionário. Eu não estou entregando treinamento. Né? Entende? Então essa é a maior mudança esse é o maior diferencial nosso. Sim. Nós trabalhamos você para que você seja independente. Lógico, conversar sobre negócios é incrível. Quando você conversa com pessoas que fazem negócio, com pessoas que olham para os negócios como você faz, isso é uma conversa entre empresários. Aí é completamente diferente, né? Mas não. A ideia não é que você dependa da gente para tomar decisões. É muito pelo contrário. É literalmente soltar a pessoa e faz, né? Aquela relação do feedback é muito complicado, né? Pro papel do líder dar o feedback, falar o que precisa ser falado sem magoar a pessoa ou sem que isso se torne, né? Pior ainda, eu acho que isso é mais difícil, né? Feedback é uma relação bem complicada. Mas tem um novo feedback que a gente está fazendo aqui, que a Aline implantou no grupo inteiro, que é o feedback 360, ou seja, É incrível. Sim. É. Eu trabalhei com o feedback 360. Cara, Depois que existe legal. Depois que a mentalidade da empresa está pronta para isso, porque é necessário que as pessoas tenham maturidade para enfrentar esse feedback, Pra ouvir, né? Ele é uma ferramenta incrível, Murilo. Uhum. E primeiro, a Aline é extremamente habilidosa no que ela faz, né? Ela é Verdade. incrível no que ela faz. E ela tem autoridade para fazer o que ela faz. Então, quando ela implanta alguma coisa, ela prepara vocês para. Sim, Né? O exatamente. feedback 360 é maravilhoso, porque todo mundo passa por isso. Sim. O problema do feedback 360 tem um aqui, ó, porque daí o feedback ele vira um processo apenas, entende? E o feedback às vezes é no dia a dia. Como a gente atendeu, Não dá pra esperar 3 meses, né? Eu não vou abrir a empresa, mas é assim, ó, eles faziam a cada 3 meses o feedback 360. E aí eu conversando com o gestor, ele falou, como é que você sabe que está no caminho? Eu falei, cara, eu não sei. Eu não sei. Depois eu vou cortar isso e te mandar. E aí eu falei assim, por que não? Porque a gente recebe feedback só a cada 3 meses e tal. Eu pensei, tá, e com a tua equipe, de quanto em quanto tempo você faz? A mesma coisa? Então aqui o detalhe é, o feedback 360 ele tem que ser uma coisa para as pessoas se habituarem a fazer os feedbacks. Daqui a pouco as empresas precisam assim, cara, faz todo dia. Chama o colaborador do lado e traz para ele aquilo que ele precisa ajustar. Porque senão vira muito uma tarefa, fica engessado. Sim. Né? Aí eu estou fazendo o processo jogar contra a empresa. Né? Então só esse cuidado que a gente tem que ter em relação ao 360, porque senão fica só amarrado. Pois Para é. que não seja só isso, né? E Que não seja só isso. E até sobre isso, a gente faz, quando a pessoa está em período de experiência na empresa, a gente faz o feedback em 30 dias, o 360 já em 30 dias, e depois em 60 dias, e se o período de experiência é até 90 dias, faz mais um terceiro feedback. Só que nesse decorrer de tempo, primeira semana você já chama a pessoa, viu? Se você puder isso e aquilo, na semana seguinte, eu vi que isso e aquilo você poderia melhorar. Na outra, a pessoa fez coisas positivas, né? Porque na primeira semana, geralmente, o que o funcionário faz? Ele sofre ali tentando aprender como é que funcionam as coisas da empresa, e daí ele já mostra potencial quando ele dá uma ideia, alguma coisa nova. Então, foi o que a Stephanie fez, na verdade. E aí a gente já começa a ter uma nova perspectiva sobre o nosso trabalho. Poxa, tem algo que eles gostaram aqui em mim, tá? Então vou melhorar esse ponto aqui para eles gostarem desse trabalho e tal. E o que mais será que eu posso fazer? Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Eu vou pedir a opinião do meu líder. Isso é legal, aquilo é legal. E outra coisa que eu acho muito importante é você dar a liberdade do teu colaborador, do teu liderado, vir procurar você para ele te dar uma opinião sobre o que ele pensa. E principalmente fazer um feedback para você. Isso é difícil acontecer. Não, na verdade, a única vez que aconteceu, eu pedi para eles escreverem num formulário anônimo, os feedbacks que eu queria receber um feedback, ninguém me passava. Daí eu falei, gente, façam um formulário anônimo, não vai ter o nome de ninguém aí, e me deem o feedback. E foi muito bom para mim o feedback. Por quê? Porque teve coisa ruim.
E não foi pouca, sabe? Porque foi um ano de empresa que eu não tinha recebido nenhum feedback. Sim. Então, em um ano, eles foram lá e passaram tudo que eu não tinha percebido. Tudo eu não tinha percebido. E o que você fez depois disso? Eu peguei e coloquei em post-it todos aqueles feedbacks, eu coloquei a frase principal do feedback, eu coloquei em post-it e coloquei no meu monitor. Tem um monitor grande assim e uma barra preta embaixo. Eu coloquei tudo embaixo dele para eu sempre me lembrar que isso eu precisava melhorar. Aí, depois que eu vi, por exemplo, tinha um que era dizer não. Eu trabalho um pouco com o inglês, eu coloquei o say no, né? Coloquei o post-it ali embaixo. Por quê? Porque o cliente ligava e pedia alguma coisa e eu que cuidava do comercial 100%. Não, a gente vai dar um jeito, vamos tentar fazer, vou fazer o possível, eu preciso de 50% de desconto, não, eu vou tentar dar um jeito e tal. Aí, o Murilo não fala não pro cliente. Aí você vê aquilo lá escrito, é verdade, eu não falo não. Aí, semana seguinte já o cliente viu isso e aquilo. Cara, infelizmente, sabe, você tá com aquela dor no coração de ter que fazer isso, mas infelizmente não dá, eu não consigo abrir mão disso e aquilo. Não, tá bom, então podemos fechar assim mesmo, sabe? Às vezes é doído, eu posso perder algum cliente por causa disso, posso. Mas o que eu ganho além disso é muito maior do que simplesmente o cliente, né? E pra ver como é necessário, né? Porque se você não tivesse feito isso, como que ia saber? Como que a gente vai saber as coisas ruins? Porque eu mesmo não vou ficar procurando coisa ruim em mim. Toda hora eu vou ficar pensando, não, eu tô boa nisso, tô boa naquilo. Se ninguém vier me falar, não adianta, não tem outra forma, na verdade, né? Você precisa ouvir isso das pessoas. Isso é porque assim, é aquilo que a gente trabalha, né? A gente não pode ficar se enganando. Entende? Esse é o problema, porque as pessoas agora, às vezes gostam disso. Né? E uma coisa interessante que você trouxe aqui, Murilo, é porque, pensa só, como eu tenho que estar bem para receber esses feedbacks? E a Stephanie falou antes, como é que, né, que relação difícil é essa de eu ter que ir lá e apontar para outra pessoa? Então, como eu tenho que eu estar bem para fazer isso? Bem, no caso, é estar firme, é estar convicto, é não destemperar. Porque grande parte, e aqui está uma coisa que a Dale Carnegie trabalha diferente das outras companhias que tem no mercado, é que a gente trabalha a tua assertividade nas situações. Entende? É você estar bem. O primeiro não adianta eu te dar um conteúdo de um treinamento de negociação se você não vai estar firme, convicto para usar. Se você ainda vai estar medo, se você vai ter medo, insegurança, se você vai ter receio. Então precisa tirar isso. Hoje mesmo, né? Hoje mesmo eu falava com o Hernani, falava com ele sobre isso, sobre um colaborador dele, onde ele tem um vasto conhecimento, tem 15 anos fazendo aquilo, ele é responsável pelas principais contas da empresa, mas quando um cliente fala grosso com ele, ele se perde. Quando um cliente, entende? Todo o conhecimento vai embora porque entrou o medo. Aí ele falou, João, eu desligo o telefone, eu não falo mais. E às vezes, por ser eu falei pra ele, cara, aí vem técnica, aí vem ferramenta, mas primeiro eu tenho que estar bem. Então esse lado emocional é muito trabalhado. Sim. E quando isso muda tudo. Quando eu fiz, vocês lembram a vez que eu fiz o treinamento de negociação? Sim. Então, vou até contar essa história. Agora você lembrou, né? Não tinha lembrado que eu tinha feito treinamento, mas daí falou que o Murilo foi tudo arrebentado. Não, eu lembrava assim, né? Tinha realmente das Tinha costas. caído? Não, foi assim, ó. Não tinha caído, tinha se arrebentado. Quebrou, né? Nossa senhora. Não tinha eu mais fui, gente, Eu não sei como é que ele usou calça jeans. Não, eu fui descobrir quase um ano depois que eu tirei 2 costelas do lugar aquele dia. E eu fiquei quase um ano com 2 costelas fora do lugar. 30 graus de emoção. Bom médico. Então, eu fui saber quando eu não levantei da cama. Daí eu fui no médico, daí ele falou, cara, você tá com uma vértebra com um pouquinho fora do lugar e 2 costelas fora do lugar e você só não sentiu tanta dor porque os músculos das tuas costas na parte de baixo estão adormecidos por causa da queda. Porque eu caí, eu dei uma cambalhota e bati as costas no asfalto. E aí, cara... Você caiu de onde? Foi assim, eu não andava de bike, assim, de fazer trilha, né? Nossa. E aí eu tinha começado... É legal pra aprender. Daí eu tinha começado a fazer há uns meses só a andar. Junto com o Fábio, que é sócio aqui da empresa. E ele começou a me levar nas trilhas de bike e tal. E essa é uma trilha que era tranquila, bem de boa. Que era uma trilha de 20 km, então não era muito e tal.
Beleza, a primeira que eles me levaram tinha 39 quilômetros. Não, né? é umas coisas Bom, tranquilas, mas assim, é, né? pra Semana começar. passada ele foi pra Assis de bicicleta. Sim, o Fábio anda 120 km de Tranquilo, bike né? e chega sem suar, eu acho, em casa. Aí ele me levou nessa trilha e ele falou, cara, bem de boa. Beleza, eu fui. E a minha bicicleta, ela tava com a lanterna por cima. E eu não fazia ideia que ela tinha que ficar por baixo, porque ela não é totalmente fixa. Então ela vai pela trepidação, ela começa a baixar. E aí tinha uma parte que é a parte mais rápida daquela trilha, que é só uma descidona. Você vai descendo, assim, quilômetro descendo. E aí Segura baixou. na mão de Deus e vai. E aí baixou, eu não vi mais nada na minha frente. E aí eu tava indo e não via mais nada. Daí fui frear, o freio não segurava mais. Não segurava, simplesmente não segurava. E aí o que eu fiz? A hora que parou de ter baixada, eu fui só tentar dar uma puxadinha. A hora que eu fui dar puxadinha, veio uma baixada, um buracão. Cabia eu no buraco lá. Veio o buracão lá, caí. E daí eu caí no asfalto, me ralei no asfalto, né? E aí pra melhorar, eu rolei pra terra. Então eu primeiro arranquei o couro e depois eu fui pra terra temperar. Não, eu tava pronto churrasquinho. E... Cara, que dor, né? Farofa. E ralado dói, né? E eu andei mais uns 8 km de bike. Né? Tava quente, né? Tava A quente, adrenalina tava ali, então tava bem. Aí peguei uns ventos, chegando assim mais na cidade, peguei um ventão ali na subida do Tropical 3. E aí, cara, sabe aquela baixada que é de terra ainda no Tropical 3? Bem lá que eu caí. E aí tem a ponte lá e tal. E aí subi mais uns quilômetros, andando de bike. Cheguei lá em cima e não aguentei mais. Daí eu comecei mancando e levando a bike. O Fábio me acompanhou até na minha casa, que ele era meu vizinho, né? Agora me mudei. E aí cheguei em casa, liguei pra minha mãe, que eu morava com ela ainda, né? Viu, mãe? Eu tô mal. Eu caí de bike, mas por favor, não se assusta quando eu chegar em casa. O melhor jeito de ligar pra mãe. Não se assusta, já tava mãe. morrendo já, né? Daí eu entrei, só que eu falei pra ela, mãe, eu tô machucado e tal, mas eu tô conseguindo andar de boa e tal, só que tô sujo. Não, tá bom. Aí eu cheguei assim, minha mãe, que era normal, ficou totalmente branca assim, sabe? Pálida. Tava muito ralado. Tava arregaçado. Vocês viram como eu tava ralado? Não, pra você ter uma ideia, a minha roupa, ela grudava no meu corpo por causa dos machucados. Nossa. E daí eu tirava a roupa depois que chegava lá do treinamento e saía o couro junto. Simplesmente saía junto. Aí no treinamento lá, eu mandei mensagem pra Josi de noite e falei, Josi, caí de bike, eu tô meio mal. Mas se eu conseguir fazer o treinamento, eu vou igual. Daí a Josi até falou... O treinamento era um dia depois, no caso. Era, no dia seguinte, 8 da manhã. E eu caí, era 9 da noite. Que legal. Aí a Josi falou, se você tiver ruim, a gente deixa pro próximo treinamento, vai ter de novo. Daí eu falei, não vou deixar. E eu fui. Cara, e daí eu sentava... Eu gemia pra sentar na cadeira, assim. E pra levantar, eu me encostava tudo, me apoiava. E daí eu perguntei, Josi, vai ter que fazer dinâmica e tal? Não vai ter que fazer dinâmica. E não tinha que fazer dinâmica. Você vai fazer uma corrida, uma coisa mais. Mas tinha que trocar de cadeira. E as trocas de cadeira pra mim eram um sacrifício. Que inferno, né? Cara, tudo ralado. Aí, vamos se apresentar lá na frente. Daí o Murilo. Daí já vieram me perguntar, o que você aconteceu? Caiu de moto? Foi acidente? Foi isso? É Te bateram? Roubaram você? E assim... Pra não grudar tudo, eu deixei os machucados do braço exposto, porque senão grudava mesmo. Só que daí eu vi a cara de dó das pessoas. Coitado daquele cara, né? Era 3 dias de treinamento, né? 2 dias, sexta e sábado, né? E aí no outro dia eu fui de camisa manga longa, calça, tudo fechado assim pra ninguém ver aqueles machucados. E cara, a pior coisa que eu fiz foi isso. Que ninguém via os machucados. Aí o William, você sabe como o William é um cara carismático, ele abraça. O cara chegava e ia fazer e daí ele, até mais, Murilo, pá. E o meu braço aqui, ó, no couro. E ele, pá. E o William é amigão meu, né? Mas, cara, aquela hora assim, meu olho lacrimejava, pensava, Meu Deus, cara, na assim, frente. E você aproveitou o treinamento que ela demais.
demais. Eu não me arrependo de ter ido jamais naquele treinamento daquele jeito, sabe? Inclusive as pessoas que eu conheci lá, conheci o Donato, conheci a William eu já conhecia. O Alberto, o Alberto depois foi meu liderado lá no... Então, isso que as pessoas às vezes elas querem que seja confortável, que esteja o melhor dia, que o céu esteja azul, os olhos estejam brilhando. Isso não existe, né? A gente que cria a situação, enfrenta e faz. Né? Foi o que você fez. Se você olhar, passou lá um perrengue desgraçado, passei, cara, mas eu aproveitei, na outra semana eu estava diferente. Né? Não, e assim, João, foi massa. Você tirou, né? Você tirou o investimento na semana seguinte do treinamento. Tirei, E assim, foi muito bom, mas muito bom mesmo. E assim, o treinamento é bom, mas as pessoas que estão lá é sempre melhor. Porque não é qualquer um que vai fazer um treinamento desse, porque você tem que estar muito preparado. Muito preparado. Porque é difícil, sabe? Você vai lá para se desconstruir. Você não entra num treinamento da Dale Carnegie para achar que você vai fazer da sessão 1 até a sessão 12 uma coisa que é leve. Você não sai, por exemplo, numa aula 5 feliz. Você sai da aula 5 puto. Você sai pensando 2 vezes antes de falar com o João, por exemplo. Eu saí assim. Eu não queria falar com o João quando eu saí de lá. Falou verdade, Murilo. Ele falava... Você está assustando as pessoas. Ele falava e eu com a mão fechada aqui embaixo, sabe? Dá um socão nesse cara. Agora a gente constrói respeito antes, fique tranquilo. Mas, tipo, você sai puto, só que naquele dia eu tomei a maior decisão que eu precisava tomar, no dia seguinte, né, porque terminou era meia-noite, quase. É porque tá dentro de você, né, Murilo? A única coisa que nós fazemos é enxergar você. Sabe? O nosso maior trabalho é enxergar o potencial que você tem. O nosso maior trabalho, nós como trainers, nós precisamos enxergar tudo que você tem de bom. Sim. Entende? E aí nós temos como fazer. Né? Nós temos como tirar de você o que você tem de melhor, porque existe uma relação de confiança. Eu sempre digo para as pessoas que vão comprar o treinamento assim, se você não confiar em quem está entregando o treinamento para você, já era. E isso faz com que a nossa exigência sobre nós fique muito maior. Sim. Porque eu não posso ser incongruente. Eu não posso dizer para você fazer as coisas e a gente não fazer. Então, o nosso maior trabalho é ser quem nós queremos que você seja. Sim. Entende? Então, nós precisamos o tempo todo estar treinados. Então, quando a gente está entregando treinamento para vocês, nós estamos treinando também. O trainer faz compromisso junto com a turma. Treinando muito o trainer mais, né? monta os mesmos compromissos que vocês fazem, nós fazemos. Porque é viver Carnegie. Sim. Carnegie não é treinamento, não é acadêmico, entende? Não é uma graduação, é treinamento para adulto. É quando você vai lá, você aprende uma metodologia, você coloca isso em prática, você fica habilidoso e aí você muda a meta e vai para a próxima. É o que vocês acabaram de falar, me faz lembrar do que eu ouvi do Chia Chique no podcast que ele fez com o Joel J, sabe? Vendem pra gente uma ideia de que nós temos que dormir 8 horas por dia, nós temos que ter 2 filhos lindos, maravilhosos, inteligentes, um cachorro, temos que ser felizes, temos que estar em dia com a nossa performance, temos que estar em alta performance o tempo todo, o nosso corpo tem que estar brilhante. Eu não sei vocês, mas eu não tenho nem tempo para isso. Sim. Então nós vamos decidir as nossas batalhas. E quando a gente decide quais são as nossas batalhas, o restante melhora. Sim. É óbvio, né? Você não vai estar em performance se o teu corpo não te acompanhar. Isso é óbvio, não é? Isso ninguém é ingênuo para acreditar no contrário. Mas quando você aprende a escolher quais são as próximas batalhas, você vai ficando mais tranquilo e você vai ficando mais habilidoso e aí você vai enfrentando todas elas. Dale Carnegie diz, enfrente aquilo que te dá medo, que você vai perceber que é só fazer. Sim. Então, essa é a principal diferença do nosso treinamento. As pessoas se colocam em ação. Você escutou o que o Murilo disse? Eu tomei a maior decisão da minha vida. Então, a partir disso, ele entendeu o que ele era capaz de fazer. E que forte isso, né? Porque o medo trava a gente. Igual que você falou, quando entra o medo é a hora que você trava. A hora que você tira tudo. E eu vejo isso muitas vezes, porque quanto mais adulto a gente vai ficando, a pressão é maior, né? E daí, às vezes, a vontade é de frear e parar. Mas daí você tem que enfrentar pra você ver que você é capaz. E um grande erro, talvez o único erro que eu cometi enquanto eu fiz o Dale Carnegie, foi usar ele de muleta.
Porque daí, qual que foi o meu problema? Literalmente, né? Hã? Literalmente de muleta. Não, mas o DCC mesmo. Pelo seguinte, que eu fiz o treinamento, eram 12 sessões de treinamento, 3 meses indo lá. E aí, puta, eu terminei aqui, né? Daí na quarta-feira, o que eu vou fazer? Que era quarta-feira à noite o meu treinamento. E aí eu comecei a procrastinar minha quarta-feira. Por quê? Porque era o dia que eu tinha que ter o Carnegie e tal. Daí eu fui atrás, vocês tinham falado a respeito de ser... líder de grupo. Isso, graduado. Aí eu, cara, quero ser líder de grupo, quero ser, e você e tal. Fiquei só esperando, né? Quando eu vou ser o líder de grupo. Sabendo que, por exemplo, o Léo demorou 6 anos para ser líder de grupo lá, e que foi comigo. E, só que eu coloquei assim, enquanto eu faço Dale Carnegie, a minha vida vai mudando. Depois que eu faço Dale Carnegie, parou. E daí depois que eu fui fazer como líder, eu percebi que se você não busca sozinho, não adianta nada Dale Carnegie. Não adianta você fazer treinamento, e não é só Dale Carnegie, não adianta você fazer faculdade, não adianta você fazer um colégio mesmo, se você não buscar o conhecimento sozinho, e principalmente a aplicação do conhecimento que você conseguiu sozinho, porque ninguém vai fazer por você. Porque eu acho muito melhor pegar e eu enriquecer do que eu sentar do lado do outro e ficar pobre e deixar o outro rico. Sabe? Não, isso é meio que uma coisa óbvia. Só que a gente espera que não seja assim. Então, o João, a Josi, eles dão um treinamento, mas eles não dão um treinamento assim, não, beleza, Murilo, então amanhã eu vou na tua empresa e já que a gente fez todo esse treinamento, eu vou sentar do teu lado e a gente vai aplicar com você, tá? Que daí acontece exatamente o que a Josi falou antes, aí o Carnegie vira só uma muleta e você não aplica nada do que você precisava ter feito. E fica 20 anos esperando que o Dale Carnegie resolva toda a sua vida sem tomar nenhuma atitude. É porque quando a gente... É muito forte isso, né, Murilo? Porque assim, ó, todos nós vamos pro nosso ego quando a gente precisa se defender. Todos nós. Todos. É automático, né? E cada um se defende de um jeito. Tem pessoas que se defendem ficando agressivas, tem pessoas que se defendem ficando passivas. Cada um vai fazer o seu caminho. O melhor de ter esse conhecimento é que daí você decide. Você tem o poder de decisão. Se você vai ou se você não vai. Só que você também não sai de lá Buda, né? Então, não é que você vai... então eu fiz Dale Carnegie que eu vou acertar todas as vezes. Não, você vai errar bem menos, né? Podia ser assim, né, João? Porque daí nós tava ninja, né? Mas você vai errar menos vezes, mas você vai ficando cada vez mais habilidoso. Sim. Então, você vai entendendo o movimento e você vai se percebendo. Porque aí você aprende a fazer o gerenciamento daquilo que te estressa. Aí, ok. Aí funciona. Sabe? Porque não tem como. Né? Não tem como. Existe como eu liderar as pessoas se eu não me lidero em situações? Sim. Não vai funcionar, né? Porque é muito fácil, Murilo, eu colocar o Thiago Negro lá no espelho da minha casa e falar que ele é o cara. Eu não convivo com ele todos os dias. É verdade. Eu não sei das pequenezas. Eu admiro ele. Realmente eu considero ele uma pessoa incrível. Mas eu não tô lá todo dia. Né? Quando você convive conosco por 3 meses, você entende naquilo que nós somos bons e naquilo que nós também não somos. Porque trainer não é anjo. Sim. Nós nos esforçamos muito para fazer aquilo que precisa ser feito, né? Mas nós também cometemos erros. Então, lógico que cada vez a gente tenta cometer menos erros porque nós treinamos cada vez mais, né? O Agenor Brandalize, que é um cara que viveu o Dale Carnegie por 40 anos, ele diz que trainers são mensageiros de Deus. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade. Sim. Eu só posso ser mensageiro daquilo que eu vivo. Se eu não viver aquilo que eu treino, é impossível, sabe? Sim. Então, como é que eu vou falar para as pessoas que a gente trabalha liderança se você não aprender a se liderar nas situações? É verdade. Não existe isso, não é? E você não sai de lá Buda. É por isso que existem 1.500, porque aí a tua régua aumenta. Então, você entende que você precisa treinar outras coisas. E assim você vai consequentemente treinando. Nós temos clientes que treinam conosco há 5 anos. Nossa. E cada vez eles querem mudar o que eles estão treinando. Eles não treinam mais aquilo que eles já melhoraram, mas eles vão evoluindo. Isso que é legal, né? Você perceber o erro e você tentar mudar ele. Porque eu vejo que tem muita empresa que bate no mesmo erro, não altera aquele erro, né? Você sabe no que você é errado, mas você não quer mudar. Mas precisa ter coragem, né? Tipo, não muda, né? Fica vendo e também fica... é porque as pessoas elas querem arrumar as coisas olhando da mesma visão, entende? Do mesmo tamanho, eu tô no mesmo tamanho do problema, eu não consigo, eu preciso me distanciar disso, eu preciso ou eu aumentar a minha visão, ou trazer uma mentalidade nova, conversar com alguém, sair da tua caixa.
Porque senão aquilo, eu só fico batendo na mesma solução. E às vezes eu não. É porque eu só consigo sei fazer resolver. aquilo, né? É, Eu só sei fazer aquilo. A Josi trouxe, né, aquela questão ali de mensageiro de Deus e tal. Por que é muito comum a gente ver assim, Dale Carnegie desde, nossa, sempre tá aí, tem mais de 100 anos, tá velho. Né? Aquela filosofia lá, aquele livro, nossa, que lá é antigo, né? Por que isso é tão atual? Por que isso ajuda hoje nós? Hoje existe o livro Como Influenciar as Pessoas no Mundo Digital, né? Por quê? Porque as relações não mudaram. A relação humana não mudou. Não existe um princípio 31. A Dale Carnegie, ela Associates, ela tem um laboratório que ela desenvolve outros treinamentos, né? Tá atento àquilo que está vindo de novo. Por que não tem um princípio 31? Não foi preciso. Tá tudo ali. Dale Carnegie foi tão iluminado que ele conseguiu sintetizar tudo, várias coisas, né? Pegou muita coisa da Bíblia de Deus, pegou coisas da psicologia que eram teorias, pegou experiências dos empresários que faziam treinamento com eles e montou esses princípios, tanto o de relações humanas quanto o de gerenciamento de estresse. E o que eles fazem com a gente quando a gente vive aquilo? Quando a gente lê e aplica, você passa a estar bem diante das situações. Exato. Porque não é isso que acontece. Às vezes a gente não vai para uma reunião, a gente fica puto, fica estressado, acaba se fechando e tal, e não é assertivo. Ou às vezes também eu estou diante de pessoas e eu acabo explodindo. Muitas ou vezes. Ou eu acabo não falando, eu acabo não participando. Quantas pessoas vão... Eu era uma pessoa assim, ia a um evento, não sabia o que fazer. E como isso pesa na cabeça, né? Não conseguia interagir com as pessoas, não conseguia... Por quê? Porque é uma dificuldade de autoestima. Então, Dale Carnegie, ele regula a tua autoestima, a tua autoconfiança e o teu autocontrole. Então, todos nós temos um desregular disso. Lá na nossa infância, a gente criou alguns mecanismos de defesa que fez a gente desregular nesse sentido. Então, quando você vem para o Dale Carnegie, a gente busca trabalhar esses pontos. Então, você vai ver pessoas que às vezes que são muito arrojadas e acabam sendo inconsequentes. A autoconfiança é demais. Né? E aí acabam fazendo negócios ruins, acabam tendo 7, 8 empresas, né? Nenhuma delas dá resultado. Exato. Entende por quê? Exato. Porque está sendo autoconfiança demais. Né? Então, peraí, vamos trabalhar isso para que seja mais, você seja mais assertivo em relação a isso. Do processo. Né? Entende? Ou às vezes aquela pessoa que tem autocontrole de menos. Então, qualquer coisa no ambiente, essas pessoas é aquela que você é sensível. Eu gosto de chamar ela de sensível, né? Porque são as pessoas briguentas. Sim. Sabe aquelas pessoas que reagem o tempo inteiro? Qualquer coisa que acontece no ambiente, ela fica estressadinha. Né? Ela fica brava. Ah, não, a Josi falou uma coisa que eu não... Isso é reatividade, não é que você é forte. É um mecanismo de defesa dela. Você não consegue lidar com você mesmo, nem com as outras pessoas. Exato. E aí quando você começa a lidar com isso, começa a enfrentar essas coisas dentro de nós, aí as nossas relações mudam, a nossa convivência com as pessoas mudam, os nossos resultados mudam. Porque não é confronto, é muito forte. E não é confronto, é enfrentamento. Sim. Então você não vai confrontar nada, você vai enfrentar aquilo. Sim. E a partir daquilo que você se sente confortável, eu passei uma fase do jogo. Que legal. Então eu posso passar a segunda fase do jogo, eu posso passar a terceira fase do jogo até que eu chegue no chefão. Sabe? Esse é um processo, porque aí nós vamos trabalhando. E quando você... O Guilherme Amaral faz esse posicionamento muito bom conosco, né? Porque existe a Netflix e existe o Clube Carnegie, né? Então, você consegue acompanhando isso e você vai aprofundando o seu conhecimento. Porque não é assim, você fez 12 semanas, agora você sabe tudo sobre a vida toda. Lógico que não. Você vai construindo isso, né? É por isso que as pessoas vêm como líderes de grupo, é por isso que nós continuamos conversando com as pessoas. E por isso que a Dale Carnegie trouxe o Clube Carnegie, né? Porque é para você aprofundar. Isso que o João trouxe agora é Clube Carnegie, é o que nós estudamos para olhar para as pessoas, sabe? Então, o treinamento existe há 109, né? Há 109 anos, mas os trainers eles são atualizados. Nós passamos por refreshers a cada 2 anos, porque o mundo dos negócios muda. Então, a forma de comunicar muda. Os princípios não. Porque a nossa base é a mesma, sim, né? Mas a forma de comunicar muda. E cada turma é uma turma, porque aquelas pessoas precisavam daquilo naquele processo. Então, é vivo, né? O processo é vivo. Me veio uma coisa aqui, ó, a Josi, né? A Josi, onde ela passou, todas as vezes, eu acredito, né, Josi? Que eu te conheço, ela sempre foi uma das pessoas que mais carregou a empresa, que fez os faturamentos, o negócio acontecer. Aqui na Dale Carnegie de Cascavel é a mesma coisa. Josi, traz assim,
como o treinamento te ajudou, como essa experiência com o Dale Carnegie te ajudou nesse sentido, sabe? Sim, até porque você era prof de educação física, né? Que legal, nossa, totalmente diferente. Eu treinava o corpo das pessoas, agora a gente treina a cabeça delas, né? A gente continua treinando. Mas é muito sobre o que eu comecei a falar antes, assim, daí nós mudamos o viés da conversa, né? Então, pra mim, pessoa boa, pessoa forte, era aquela que aguentava trabalhar comigo. Porque quem não aguentava trabalhar comigo era fraco. Olha como eu era ridícula. Sabe? Eu devo estar vermelho, porque eu tô com vergonha do que eu tô fazendo, do que eu estou falando agora. Porque eu via o mundo assim, né? O mundo pra mim era uma grande batalha, onde cada dia eu precisava vencer todos os dias. Então, quando você precisa vencer todos os dias, você constrói a ponte. Mas você não faz ideia das pedras que você deixa pelo caminho, as pessoas que você deixa pelo caminho, e você não consegue ver flores no meio desse processo. Então, não é que as pessoas, elas tinham que ser fortes, elas tinham que me aguentar. Olha que ridículo. É completamente ridículo, né? E aí eu me valia pelos meus resultados. Então, eu colocava os meus resultados na testa de todo mundo e, vocês que me aguentem, porque eu trago resultado. Então, o que Dale Carnegie trouxe pra mim foi a assertividade. Eu parei de ser agressiva com as pessoas. Porque sim, o processo precisa acontecer, mas não precisa de agressividade para isso. Eu posso dividir a força. E quando eu divido a força, eu tenho um time, eu não preciso fazer sozinha. Porque fazer sozinha é muito pesado. Eu não tinha o direito de ficar doente. Porque se eu ficasse doente, o faturamento ia cair. Então, as ferramentas, elas servem para você, para mim, né? As ferramentas serviram para a Josiane para eu conseguir fazer com que as pessoas entendessem o que elas têm de melhor. E a partir disso, elas teriam os resultados delas. Porque ninguém vai ter o seu resultado. Ninguém vai ter a sua busca, porque você é você. Sim. Então, levar... Isso é muito impactante o que Dale Carnegie fez pra mim. Porque Dale Carnegie me posicionou dentro da minha casa. Hoje em dia eu sou a mulher da casa, eu não sou mais o homem da casa. Eu entendi qual era o meu papel. Eu sou uma melhor mãe depois do processo de Dale Carnegie. Eu sou uma melhor esposa e sou um ser humano melhor. Sim. Depois que eu fiz esse processo. Porque eu olho para as pessoas hoje. Eu não faço das pessoas cifras. Antes eu fazia das pessoas cifras. Sim, que forte. Não né? sei nem falar. E pra você, João? Incrível. São várias experiências, assim, né? Porque assim, ó, a gente busca em Dale Carnegie, a gente não é nós e eles, né? Nós somos nós na turma. Então nós. você vai ver, a todo momento que a gente traz as nossas experiências, os nossos pontos ali que judiou da gente na vida, 25 de janeiro. Eu mesmo, Dale Carnegie pra mim, ele me trouxe uma ideia de quem eu sou. Porque como eu tenho uma imagem engrandecida de mim, então eu acho que eu dou conta de tudo e eu dou conta, e às vezes, e várias vezes na minha vida eu meto os pés pelas mãos por causa disso. Sim. Né? Então o Dale Carnegie ele me traz assim, ó, traz pra assertividade, calma, tu tá indo, isso, com pressa demais, né? Aconteceu comigo agora recente, eu fui convidado a ir para Ribeirão Preto, assumir a Dale Carnegie de lá. Eu não estava preparado para aquilo, só que eu só descobri lá. Entende? Descobri lá, passei uma experiência maravilhosa, assim, de 2-3 meses ali em que suei, em que tive que me enfrentar em vários sentidos e me trouxe isso. Hoje eu estou mais seguro, estou mais tranquilo para lidar com essas situações. Então quer dizer que você vai passar pelo treinamento e você vai resolver tudo na tua vida? Não, é o que a gente já falou. Não, né? Então, mas as experiências vão te trazendo isso e não precisam ser tão doloridas. Eu hoje, por exemplo, estava falando antes, né? Eu num ambiente que eu chegava, eu tinha dificuldade de me conectar com as pessoas. Chegava, uma vez eu fui num evento de empresário que eu fiquei o tempo inteiro sozinho. Porque eu lá, putz, depois do Dale Carnegie, pra quê? Agora eu chego, me apresento de uma maneira totalmente diferente. Né? Em Dale Carnegie, uma coisa que você aprende é que a gente não sabe se apresentar. Não. Isso aconteceu comigo na primeira sessão. Caramba, olha aí, tá tão assim, uma coisa assim simples e ajuda tanta gente. Então, isso aconteceu comigo, percebi assim aonde, porque eu tenho um problema de autoestima, quando a gente percebeu o tamanho dele, percebeu o tamanho dele. Minha autoestima, ela, se eu não controlar, ela desce, né? Eu me acho inferior aos outros, a todo momento, daí para me engrandecer eu me envaideço de algumas coisas, então eu me trouxe uma assertividade, é a hora de eu falar, é a hora de eu aparecer, entende? Então, para mim, hoje eu sou outra, mesma coisa que a Josi trouxe, né? A gente mudou em casa, né? Muda em casa, virei a referência na minha casa, virei uma pessoa mais segura para tomar decisões, é isso. Cara, essa coisa que o João falou de lembrar o nome é bem legal, porque você aprende isso dentro do Dale, você entra pensando que você sabe se apresentar, né? Tipo, oi, tudo bem, prazer, Murilo.
Era assim que eu me apresentava. Murilo. Né? E nesse final de semana, na sexta-feira, foi o dia que eu descobri que eu aprendi a me apresentar. Porque, não sei se vocês ficaram sabendo, mas eu vi fotos só suas. Você viu pra vi quem... fotos. Pra Tá quem famoso, né? você viu pra quem que eu apresentei a esse dots? Murilo, não me peça coisa demais, Murilo. Eu vi a sua foto. Tá, eu apresentei esse dots pro João Kepler. Uau. E o João Kepler lembrou do meu nome. E aí ele veio falar comigo depois da minha apresentação, ele veio me chamar para conversar. E me chamou como Murilo. Então assim, claro, ele é o João Kepler, provavelmente ele tem muitas técnicas para lembrar disso. Mas eu também aprendi uma técnica de como falar o meu nome para que as pessoas lembrem dele. Né? Ao mesmo tempo eu aprendi técnica para lembrar do nome das pessoas, que é muito legal. Até hoje o Léo, eu encontrei ele esses dias. Eu estava conversando lá com o Fernando Turani lá da Paraná Drones, que é cliente da Easy até, e eu encontrei o Léo, a gente estava conversando numa conveniência do lado da loja lá da Paraná, e o Léo chegou. Eu até comentei com ele que para lembrar do nome dele, o nome dele é Leonardo Uber, aí eu pensei num leão dirigindo um Uber. Por Não tem como esquecer, né? Porque não tem como É uma você esquecer. ferramenta. E é uma das ferramentas do Dale Carnegie. Eu não vou ficar expondo todas as ferramentas deles, porque eles vendem esse curso deles. Deixa pra Mas eles. é mais que isso, né, Murilo? Assim, se a gente não valoriza quem a gente é, ninguém vai fazer isso. Exatamente. Entende? Se você não diz o seu nome com orgulho, se você não respeita a tua história, se você não respeita as pessoas que trouxeram esse nome pra você, dificilmente as pessoas vão fazer isso. Porque as pessoas respeitam quando nós nos damos respeito. E não existe nada maior do que o nosso nome. O nosso nome é quem somos, porque é a nossa história, é a nossa marca registrada. Podem existir outras Josianes por aí, mas outra Josiane Bruneto não tem. Sou eu. E sou eu que faço a minha história a partir disso. Só que se eu não dou valor pra ele não vai existir. E você percebeu que o nome dela É também é Bruneto? né? Ele tem olha como esses homens são felizes. Um é meu cunhado, outro é meu parente. Menina. Olha que alegria. E assim, Que maravilha, né, Josi? a gente foi descobrir que era parente. Eles têm muita sorte, né? A gente foi descobrir que era parente quando eu fui contratar o Dale Carnegie. Exatamente. E daí a Josi perguntou, mas o teu nome é Murilo Bruneto mesmo? Eu falei, também. Daí, Mentindo, para. é sério. Isso mesmo, Aí, é isso mesmo. Aí ela Os nossos falou, pais, né? Isso, Conhece. devem ser primo de segundo grau, alguma coisa assim. Em algum momento era Sim. pra ser assim. Aí nós descobrimos que os nossos pais são primos de terceiro grau. Meu Deus, Isso. gente. Isso quer dizer que eu e o Murilo gostamos muito um do outro, só. É. Né, Murilo? Temos o mesmo sobrenome, só isso. O parentesco na genética, se você ver, tem 0,5%. assim, Exatamente. parecido. Mas a gente se gosta muito, então tá tudo bem. Basicamente é Parente não isso. significa nada. Né? A gente se gosta bastante, a grafia do nosso nome é linda, né, Murilo? Exatamente. Fica por aí. Fica legal. E tem algumas coisas em comum nos nossos parentes, por exemplo. Muito. O pai dela trabalha com vinho lá Sim. em Foz do Iguaçu. O meu pai, ele participa de uma confraria de vinho, é Sim. muito conhecedor de vinho e tal. Sim. E aí ficou por isso, né, José? Exatamente, são muitas semelhanças. Mas quando nós pegamos os meus primos, por exemplo, a fisionomia do Murilo é muito parecida, né? Eu não tive a O olho maestria. azul. É incrível, assim, sabe? O meu pai e minha mãe têm olho verde, o meu marido e meu cunhado minha têm olho família verde, o meu irmão e a minha irmã têm olho... E eu não. É incrível, é muito legal. Meu cunhado, né? É incrível, é maravilhoso. Então, mas olho verde todo mundo tinha lá em casa, então vamos nascer de olho preto, né? Que bom você Brincadeira. Mas a família, a fisionomia do Murilo é muito parecida com a fisionomia das pessoas da minha família. Nós trocamos fotos, né, Murilo? E aí a gente vai descobrindo coisas. Isso é muito legal, porque a nossa ideia de contexto de mundo e de família é muito parecida, né, Murilo? Fomos criados de formas muito parecidas, porque são pessoas que vieram do mesmo lugar, Sim. né? Então eles vão olhando para a vida de formas parecidas, Sim. né? O Cláudio, o pai do Murilo, eu adoro conversar com o Cláudio. Primeiro que a gente tem o mesmo tom de voz, né? Parece que a gente tá brigando, mas a gente tá só conversando. né? As nossas mãos se movimentam bastante. Coisa de italiano, né? Isso é muito legal. Os nossos parentes vieram de Vêneto, é do mesmo lugar. E aí a gente vai construindo nossas histórias a partir disso. Isso é muito bacana. Isso é muito legal.
Gente, e a respeito de Dale Carnegie, eu sei que vocês gostam, mas qual é a outra literatura depois de Dale Carnegie que vocês mais gostam? Nossa, eu li tanta coisa. Mas que Eu tenho que mais começar a gostam? ler mais. Preciso. Eu preciso confessar uma coisa, Murilo. Depois que eu fui mãe, eu leio muito menos, tá? Eu assisto imagino. mais podcasts, né? Porque eu tenho que usar o tempo que eu tenho. Então, o tempo Sim. que eu tenho é fazendo almoço, lavando louça, dirigindo, Uhum. né? Então, eu ouço muito as pessoas. O que que eu gosto muito? Eu gosto muito da ideia de negócio da Malu Perini e do Bruno Perini. Eu gosto muito da forma com que eles olham para negócio. Eu gosto muito da forma que o Joel J traz negócio, porque eu fui atleta durante muitos anos, então eu concordo plenamente com ele Com de performance. que performance é isso, tá? Eu concordo demais com ele. Eu gosto muito do Chia Chic. Gosto muito de como o Chia Chic traz as coisas. Gosto muito mesmo. E eu escuto as pessoas. A melhor forma que eu tenho de aprender é sentar com as pessoas e me colocar como uma eterna aprendiz, sabe? Eu aprendo todos os dias com alguém. Eu não saio de casa se não for para aprender com as pessoas enquanto eu faço o negócio, porque nós precisamos lembrar disso, tá? Isso aqui é uma empresa. Essa empresa, ela se movimenta pelos negócios que nós fazemos. Eu falo que é incrível o que a gente faz, porque a gente entra dentro da vida das pessoas e a gente ganha dinheiro com isso. Né? A gente não pode esquecer, isso é uma empresa, né? Mas eu não me permito voltar para casa sem ter aprendido alguma coisa. Então as pessoas, elas contam as histórias delas e é a partir disso que a gente aprende. Sim. Bom, como a Josi falou, um caminho mais teórico, né, Josi? Então eu já leio, gosto de ler então um livro que eu estou gostando muito é O Sonho Grande hoje. O Sonho Grande, leiam aquele livro lá, principalmente para nós que está nessa idade dos 20, 21 a 30 e alguma coisa. É um livro que te faz você pensar maior. É um livro assim fantástico, né? Que nesse momento eu estou lendo, assim, me deu muitos insights. Tem o Phil Collins, né? Com Feitas para Durar, Feitas para Vencer também. É uma literatura muito boa para negócio, né? Porque ele traz ali processos que precisam ser feitos nas empresas para que elas durem de fato, não sejam só um fogo de palha. O que um líder tem, né? Ele traz uma visão de liderança diferente. Ler biografias também é muito legal porque é isso que a Josi falou de você aprender conversando, então você pode aprender com a experiência da vida das outras pessoas, né? Então, o presidente dos Estados Unidos lá, o Lincoln, né? A literatura dele é muito legal de ler também. Então acho que esses tem vários, né? O que eu vejo assim que mais me incomoda, porque às vezes eu li muito, né? O que eu coloco em prática. Uma época atrás, quando eu tinha meus 18, 19 anos, eu peguei um monte, fui lendo, mas no final era só literatura, era só colocando coisas na caixa, né? Então o ideal é você ler e dar desse daqui, o que eu vou aproveitar. Entende? E esse aqui agora, já pegando o gancho, para falar dos livros da Dale Carnegie. As pessoas, quando você pega um Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um Como Evitar Preocupações, até um Como Falar em Público, eles não são livros para você ler de cabo a rabo. Não precisa fazer isso, né? Daqui a pouco, principalmente aos mais impacientes, né? São livros que você pode, você lê um capítulo ali, você já pegou a essência daquilo, se aquilo cansou, vai pro próximo. Porque eles são histórias, né? O Carnegie, ele ensina as pessoas através de histórias. Então daqui a pouco você não precisa mais dizer aquilo, passa pro próximo. E aí você está digerindo de fato o livro. Né? Não só fazendo a leitura ali, tá ali passando as páginas e tal, que é o grande desafio de algumas pessoas, né? Porque no treinamento a gente tem várias, né? Eu não tenho costume de ler, eu não quero ler e tal. Né? E você não precisa pegar a obra, né, João? O Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele tá gratuito no Spotify. Ele tem no YouTube, sabe? É o livro que mais tem resenhas, assim. Caio Carneiro, se não me engano, né, do canal Seja Foda, ele faz uma resenha do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é incrível, é maravilhoso, né? Agora pensa, se a obra existe e ela é lida há tantos anos, imagina o que é viver o processo. Vocês conhecem o Wendell Carvalho? Vocês lembram que ele criou os audiobooks lá? Sim. Cara, ele, assim, pra pessoa que não consegue ler, é muito legal, porque ele resume um livro em 15 minutos. Claro, você não vai conseguir absorver 100% daquilo. Mas é melhor isso do que nada, né, Murilo? É melhor você ouvir uma resenha do que você ficar sem fazer nada. E ao mesmo tempo, já que você vai ouvir um audiobook,
e você não consegue ler um livro, quanto tempo que demora para ler um livro? Uma semana, por exemplo. Então pega em uma semana, você escuta 20 audiobooks, vai lá e absorve um percentual de coisas de vários livros para você aprender e daí gerar, sei lá, um novo conhecimento, uma nova base, né? Isso, eu esqueci de mencionar, inclusive, a Natália Arcuri, né? A Natália, ela fala muito isso. Ela fala, ok, você aprendeu, eu fiz muito curso, eu entendi muito, agora o que você está colocando em prática de tudo isso que você aprendeu? O João fala muito, né? Senão nós ficamos obesos, a nossa cabeça fica obesa de tanto conhecimento. E aí, sabe o que acontece? O teu copo está sempre cheio. É impossível aprender alguma coisa, porque na tua cabeça você já sabe tudo. Entende? Sim. E aí eu me deparo com empresários de 50 anos de idade que têm experiências de 30 anos que estão indo para uma sala aprender. E aí tem uma galera de 20 e poucos anos que acredita que já sabe tudo, né? Então, tem algum problema aí, né? Alguma coisa aí tá errada, né? Alguma coisa aí tá errada. Só que nós estamos cada vez mais sendo buscados por pessoas mais jovens, porque a informação está muito mais disponível para as pessoas, né? Sim. E isso é maravilhoso. Tanto que a Dale Carnegie fez um treinamento chamado Geração Futura, que é treinar esses 5 propulsores, né? Que é o que nós defendemos no Dale Carnegie Course, para adolescentes de 11 a 16 anos. Então, isso para nós realmente é fazer algo pelo futuro do país. Que massa. Porque aí quando você consegue trabalhar esses jovens para que eles entendam o tamanho que eles realmente têm e a capacidade que eles realmente têm, aí sim eles vão poder mudar alguma coisa. Eles estão nascendo na era digital, assim, a geração que mais vai produzir muito é a geração de agora. A gente produz muito mais, a gente, tipo, é inovador, é criativo, vai ter muita gente foda, assim, eu acho, sabe? Dessa geração que tá nascendo agora, porque eles já nasceram na era digital, eles têm tudo, né? Eu acho que a gente vai ter uma segregação muito grande de pessoas. Que vai ter muitas pessoas que estão justamente pegando essa tecnologia e querendo fazer algo novo, algo melhor, e tem muitas pessoas que elas vão se colocar na mediocridade e vão ficar esperando com que toda a tecnologia faça as coisas por elas. Porque isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Mas quando, por exemplo, baliza. Vocês acham que falta quanto tempo para as pessoas não precisarem mais fazer baliza? Os carros já estão fazendo sozinho. E daí se acontecer... mas posso ocupar minha cabeça com outra coisa. Mas se acontecer um probleminha lá e você precisa fazer manualmente a baliza, acabou. O cara não sabe fazer, vai ter que estacionar na outra vaga. O Tesla agora, você não precisa mais dirigir o carro dirige sozinho. Tá bom, e se não tiverem reformando a pista e tá sem as faixas laterais ali, como é que você vai fazer? A gente tá no Brasil, né, gente? Nunca substitui. Então, nunca será substituído o humano que mexe na máquina. Exato, mas por isso que eu acho que vai crescer, a minoria vai ficar cada vez menor e vai ter melhores resultados cada vez mais. Sim. E a maioria vai crescer mais ainda e vai ter menores resultados. Sim, tem tudo muito fácil, né? Isso é um desafio para o nosso futuro, né? E pensando assim, nós vamos liderar essas pessoas. Entende? Nós vamos porque daqui a pouco você vai ter essas pessoas para trabalhar contigo e não tem outras. Não tem o que fazer. Não tem outras. É o que acontece hoje na nossa região aqui, na região oeste do Paraná. A gente tem hoje falta de pessoas para trabalhar. Se você pegar qualquer empresário, qualquer empresa, aí você passa lá que você tem. Cara, eu só não encontro quem. E às vezes é vagas boas. Geralmente, né? Para ganhar bem, não é para ganhar pouco, não, é para ganhar bem. E também as outras vagas lá que chamam de fábrica, que a gente diz, também está acontecendo a mesma coisa. E é com essas pessoas. Sim. Então no final é pessoas. Sempre no final é pessoas. Sempre A gente estava nesse grupo que eu participei no final de semana, a gente estava pensando até em fazer um vídeo dos empresários, falar, meu nome é Murilo Bruneto, eu sou diretor comercial da Easy Dots, e o meu problema é contratar pessoas. E vários empresários fazerem esse vídeo pelo seguinte, tem tanta gente reclamando que não tem vaga de emprego, que tem muita gente desempregada, tem isso, tem aquilo. Só que vocês sabiam que o governo está disponibilizando um monte de cursos específicos para várias áreas, gratuitamente, e tem muito pouca gente fazendo? Sim, e essas pessoas estão reclamando de não ter emprego, porque elas às vezes não se sentem capazes de, eu posso fazer isso, ou às vezes elas pensam, eu passei a vida inteira fazendo tal coisa, eu vou continuar a vida inteira esperando para fazer tal coisa para o resto da vida, e às vezes acaba passando fome porque não foi atrás de fazer isso. É triste, eu nunca passei por algo e daqui a pouco eu vejo isso
Foi numa empresa em Palotina, onde eles estão montando uma escola dentro da empresa, em parceria com o Senai, né? Estão montando uma escola dentro da empresa para formar mecânicos, que não está tendo. Então as empresas daqui a pouco vão ter... Eu tenho um amigo meu que ele é tapeceiro. Né? Tapeceiro, ele não vence fazer, e as outras tapeçarias estão na mesma coisa porque não tem pessoas para trabalhar nisso. Ele é específico no ramo de caminhões, né, para trabalhar os estofados dentro do caminhão. Não tem ninguém, e as pessoas... E aí a briga dele é que as pessoas que vêm trabalhar com ele lá, a gurizada mais nova, não tem interesse. Não tem qualquer vontade. coisinha que fala a pessoa, ela vai embora. Sim, né? e olha que coisa interessante, você bate a cultura, né? Ele, por exemplo, ele começou a trabalhar com 13, 14 anos nisso, então sempre trabalhou, sempre se virou, sempre ele se manteve desde muito cedo. E aí agora ele está tendo que lidar com aquela pessoa que está ali fazendo, daqui a pouco pega o celular, daqui a pouco não faz, daqui a pouco está tomando café, daqui a pouco está... E olha que desafio isso, né? Essa diferença. E cada vez isso vai existir mais. Sim, eu fui numa empresa agora, estava agora ali, né? E antes de vir pra cá. E aí a pessoa que fez o treinamento conosco, ela falou assim: Josi, mas por que as pessoas não fazem aquilo que elas precisam fazer? É tão óbvio. Aí eu perguntei pra ela: é óbvio pra você ou é óbvio pras pessoas? Porque as pessoas não vão saber o que elas precisam melhorar ou mudar se você não disser. Né? Então, aí bate no ar, é muito complicado dar feedback. Depende da tua intenção. A pessoa vai melhorar se ela não souber onde ela precisa melhorar? Lógico que você não vai ser um troglodita, né? Você vai falar, ô, seu imbecil, vai pra tal lugar. Não, você recebe ferramenta para fazer isso. Mas nós assumimos o papel de liderança. Então, ou você faz, ou você se contenta com o que você tem. Entende? O bônus da liderança é ver as pessoas se desenvolvendo. O ônus da liderança é mostrar para as pessoas o caminho. E é lógico, e é entender também se elas querem trilhar esse caminho ou não, né? Porque hoje a Forbes publicou, quem pensa que pagar treinamento é caro, pensa então em quanto custa o incompetente. Nossa, é verdade. Custa muito mais. Entende? Josi, treinamento é caro. Legal, então fica aí. Entende? Não, depende. Nós trazemos resultado. O que você quer? O que você quer? O que não falta são evidências. Nós temos evidências para trazer para você. Agora, você está disposto a fazer o que você precisa fazer? É caro quando é romantizado, né, Júlio? Porque não é. Né? Porque às vezes assim, a gente vai fazer um treinamento para melhorar o clima da empresa, as pessoas vão se sentir mais... mais à vontade, mas mais bem avaliadas pela empresa, então não usou a palavra agora, né? Vamos sentir, e aí isso não resolve nada, você está dando treinamento, jogando dinheiro fora. Agora, então, vamos olhar, o que você quer resolver com o treinamento? Se a tua empresa se comunicar melhor, se as pessoas serem mais proativas, se elas forem mais, o que vai acontecer? Nós vamos inovar mais, nós vamos diminuir a rotatividade, nós vamos aumentar a nossa lucratividade. Então, isso assim faz sentido fazer treinamento. Sim. Agora, vai fazer só para tornar a empresa mais colorida? Não faça. Né? Traga alguém para fazer um entretenimento na tua empresa, faz uma palestra. Né? Isso é entretenimento. E tudo na vida é assim, né? O que vai te motivar é isso. Por que eu quero fazer isso? Né? Por que eu acordo todo dia para fazer isso? Não tem outra explicação. Se você não tem o porquê bem específico e o que isso vai gerar, não faz sentido. Você é um bom exemplo aqui, né, Stephanie? Olha só, você está quanto tempo aqui na empresa? 3 semanas. 3 semanas, né? Quantas pessoas que entram numa empresa em 3 semanas já estão conduzindo uma entrevista dessa? Sim. Entende? Olha o teu diferencial. Exato. Né? Grande parte não teria essa coragem para fazer isso. Exato. Sim, e muito pelo Murilo também. Eu falo pela liderança, né? Porque eu trabalhei em empresas que eu ficava extremamente travada. Tipo, não vai, né? Sim. E outras que a pessoa te puxa, você vai junto e forma muita coisa, assim, né? Isso. Só que daqui 3 meses, Stephanie, isso aqui vai estar normal pra você. Sim. E aí, se o Murilo não entender como te desafiar de novo, já era, porque a Stephanie vai pra outro galho. Sim. Esse é o trabalho da liderança, entende? Porque fazer gestão é cuidar de processo, que é incrível, que é necessário, que é fundamental para a saúde de uma empresa, tá? Agora, como eu desafio as pessoas? Como eu entendo para quem dar asas? Né? Só que se ele não estiver atento a você, se ele ficar dentro do processo, ele não vai ter tempo para te olhar. Exatamente. E se ele não tiver tempo para te olhar, ele vai te perder. Daí não cresce, né? Pode até crescer, mas vai ficar mais pesado. Né? Porque se fosse assim,
nós não tínhamos tantas empresas do jeito que tem, porque muitas pessoas sabem fazer, né, João? Sim. Elas estão dentro do processo. Não é que não funciona, funciona, mas fica pesado. Ou eu perco um processo, ou eu podia estar muito maior, ou a gente podia... Entende? Acaba Então, fazendo entender o que nós queremos enquanto empresa, até onde eu quero entrar como empresa e o quanto eu estou disposto a me enfrentar para isso. Sim. Porque é um enfrentamento. As pessoas têm que estar dispostas, né? Porque igual o João falou ali, tipo, tem gente que não quer trabalhar. Tipo, tem gente que não... na primeira dificuldade acaba desistindo, né? Tipo, ainda mais os jovens hoje em dia. Eu já trabalhei em vários lugares que a pessoa escutou um não, alguma coisa e já quer pedir demissão, já quer desistir, já quer... Nossa, né? Dá uma... É porque a graduação, ela não está ensinando isso pra gente. Sim. Né? A graduação, ela te entrega o quê? Ela entrega entendimento das coisas. Entendimento técnico, né? Isso. Então, quando eu tenho entendimento, a mesma coisa que eu li aquele livro e eu tive um entendimento. Tá, e agora? O que eu faço com isso? Aí é uma outra questão. Agora vem a aplicabilidade de tudo isso. Então, uma coisa que nós jovens, que a gente precisa buscar. Se eu estou 4 horas toda noite numa universidade, o que eu vou fazer com esse tempo? Sabe, o que eu vou fazer com esse conteúdo? A gente não tinha isso. Eu, quando eu fiz faculdade, meu Deus do céu, né? Nossa Senhora Aparecida. Do que você fez faculdade? Né? Eu fiz ciências contábeis, né? E aí depois eu fiz processos gerenciais, que essa eu concluí, né? Mas ciências contábeis... Essa eu peguei o canudo. Tem uma história, né? Mas o quê? Por quê? Porque a minha mentalidade era fraca, eu não estava preparado para aquilo. Com 17 anos decidi o que eu quero da minha vida. Não estava preparado para aquilo. Então, hoje, se eu estou lá, e isso talvez os professores precisam desenvolver, tirar, criar alguma metodologia, que eu acho que é isso que as universidades estão fazendo, já estão antenadas a isso, como aplicar o que a gente está vendo. Porque senão é só entendimento, gente, é só aquelas aulas chatas, é só alguém falando, enchendo de conteúdo. É a mesma coisa essa conversa que a gente está tendo, pode se tornar só uma conversa bonita para quem está ouvindo. Gera uma aplicabilidade. Sim. Só que essa parte das faculdades estarem mudando o ponto de vista, João, eu já não acho que elas estão mudando o ponto de vista. Eu acho que o aluno que está mudando o ponto de vista dele. E consequentemente eles têm que mudar, né, Murilo? É esse movimento, né? O movimento é esse. Só que eu estou vendo cada vez mais as pessoas irem menos para a faculdade agora. Sim, e viu? E esse é o ponto, porque assim, eu estava conversando com ele foi diretor de escola até hoje, diretor de escola não, diretor de universidade por 40 anos. E ele está saindo já saiu, né? Hoje ele é só mais, ele participa da governança e tal. E ele falou que esse é porque eles já vinham caindo e pós-pandemia ficou pior ainda. Vai, então agora eles estão vendo que, peraí, é mais um ensino técnico. Ele falou assim, antes o pessoal vinha buscar um curso de administração. Se eu saio da faculdade de um curso de administração e eu for trabalhar administrativo, eu ganho quanto? Se eu sou um torneiro mecânico, quanto que eu ganho? Torneiro mecânico hoje ganha 4, 5 mil reais. E administrativo... Começandinho, se ele tiver alguma coisa, ele ganha mais ou menos isso por mês. Já o administrativo numa empresa ganha 1.300, 1.500 reais. Então, os cursos tecnólogos vão ganhando cada vez mais força, né? Eles vão te preparando para o mercado. Isso. Eles estão olhando para isso, eles estão vendo que vai ter que fazer algo diferente, né? Sim, e eu peguei, por causa disso, eu fiz um estudo em cima das universidades, dos cursos, né? E uma pessoa formada em tal área, ela ganha em média no Brasil quanto? E aí foi de chorar, gente. Foi de chorar, porque eu fiz Ciências Contábeis e Direito. O profissional de Ciências Contábeis, a média salarial no Brasil é em torno de R$ 3.400. Média, então tem aquele cara que ganha 50 mil, tem aquele cara que ganha 2 e está começando agora no mercado. E o advogado, média, R$ 2.800 por mês. Meu Deus. Cara, pensa, você paga isso na faculdade praticamente todo mês. Todo mês. Para você terminar ela, passar ali uns 5 anos pelo menos sofrendo, para começar a ter uma carteira de clientes e ganhar lá seus R$3.000 por aí. E assim, é difícil você conseguir algo muito melhor do que isso hoje se você não for um cara de destaque, que não busque um algo além, que não busque algo além. O que é ser uma pessoa de destaque, entende? Isso é difícil também. Essas são as atitudes que a gente precisa desenvolver em nós. Isso que a gente precisa desenvolver, que é uma certa convicção, é uma certa confiança, é uma comunicação, cada caso é um caos, né? Mas essa é a ideia, porque se eu ficar só ali, não, agora eu tô com canudo,
Sinto muito, você vai É o pra- mínimo, Tá né? dando O conhecimento vontade. técnico é Todos o nós mínimo. vivemos isso, né? De pegar o canudo e agora? E agora você é mais perdido que eu entrei na faculdade. Sim. Então, Não muda nada, não muda nada. Eu falo, pela faculdade que eu fiz, assim, os 4 anos que eu estudei, não, foram coisas que eu aprendi, eu tenho a formação, mas independente. Se eu pegar essa informação e não usar pra nada, não faz diferença nenhuma. Ninguém tá ligando pra isso e... É que existiu uma época, quando eu era criança, por exemplo, meu pai tinha um Fusca branco e ele me levava pra escola. Eu Legal. estava lá no Colégio São José, lá em Foz do Iguaçu. Ele me levava pra escola e ele falava assim pra mim, filha, meu pai sempre trabalhou com vendas, a vida toda meu pai trabalhou com vendas. E meu pai falava assim, filha, você vai... O que você vai fazer? Daí eu tinha uma sequência que eu tinha que responder meu pai, né? Que era, eu ia me formar na escola, daí eu ia pra universidade, daí eu ia fazer mestrado, daí eu ia fazer doutorado. Por quê? Gente, eu tenho 37 anos, então eu tinha 7, 8 anos. Há 30 anos atrás, a vida acadêmica, ainda hoje, né? Você pode seguir um curso acadêmico, você pode olhar de uma forma acadêmica para a vida. Você vai ser um professor, você vai trabalhar com isso, e maravilhoso, nós precisamos. Para mim, o maior valor de uma nação é o professor que ela tem, né? Então, isso era muito forte quando eu era pequena, por exemplo, né? Então, fazer graduação não era uma opção para mim. Nunca foi. Era necessário. Porque eu precisava ter uma graduação para que eu fizesse alguma coisa. E ela me foi muito útil por 10 anos. Por 10 anos eu fui professora de educação física, trabalhava a autoestima das pessoas, deixava as pessoas mais saudáveis e maravilhoso, incrível, né? Mas não foi o suficiente para mim. Mas não foi para mim. Por quê? Porque eu não busquei mais. Existem colegas de profissão como eu que hoje, trabalhando as atitudes que o João trouxe, as habilidades que trouxe, eles são personal trainers de pessoas que têm maior valor agregado, eles têm academia, as coisas acontecem, porque eles trabalharam o conhecimento. O técnico é o mínimo. O técnico todos nós temos. Agora, ou eu sei liderar pessoas e organizar as pessoas para que elas tragam resultado, ou eu vou ser o resultado das pessoas. Sim. O Cortella diz, se você não trabalhar... Não é o Cortella, é o Leandro Carnal. Ele fala assim, você tem 2 escolhas. Ou você entende qual é o teu propósito e trabalha por ele, ou você trabalha pelo propósito de alguém. Então, o que mais além do técnico? Né? Sim. O que mais? Ainda mais essa relação de professor de educação física. O que adianta você ser professor de educação física se você não souber se comunicar com as pessoas, né? Tipo, se você não souber incentivar uma pessoa a cuidar da saúde dela. Eu trabalhei em academia por 1 ano. Meu Deus, complexo. o que era mais a relação principal dos professores era isso. Você incentivar a pessoa e treinar, você incentivar Só que se eu não sei o técnico, eu posso matar alguém. e daí tem que saber o Entende? técnico. Então, Exatamente. exato. É um O conhecimento conjunto, né? técnico ele vai acontecer. Sim. Mas o que mais? Sim. O que mais? Precisa Né? essa Por muito visão tempo das as pessoas formavam-se e saíam de lá com emprego. Hoje não. Né? O pai do Murilo tem um escritório de contabilidade. Ele precisa de pessoas técnicas, mas quem vai se destacar? É quem faz só o técnico? Ou é quem sabe atender o telefone e falar com o cliente de uma forma com que o cliente entenda? Porque falar no meio contábil é lindo. O João pode até entender, ele estudou. Eu? Fala comigo em termos contábeis pra você ver. Eu vou olhar pra você e vou falar assim, tá aí em português. Sim, não entende nada, né? Né? Para você deixar simples alguma coisa, você tem que ter um conhecimento muito vasto disso. Exatamente. E a gente que trabalha com empresários também passa basicamente pela mesma coisa. Que a gente tem um produto que é para departamento pessoal, então ele é baseado 100% em legislação, na 373, na 1510, na 671 e na CLT. Então a gente pega toda essa informação aí e joga para dentro de um aplicativo que é o EasyDots. E aí você vai vender esse aplicativo. Se eu chegar para tá ele... vendendo melhor que nós, João. Olha que beleza. E aí a gente chega lá no cliente e começa a falar sobre o aplicativo e fala, olha, segundo o artigo 23 Acabou, da portaria... né? Acabou. Agora se eu chego e falo pro cliente e falo, sabe esses problemas trabalhistas que você teve? Vira a página, agora você não tem mais isso aqui, porque você vai ter o aplicativo dele, vai falar, nossa, é sério? Por quê? Não, é por causa que, sabe, esse problema que você teve com a perca de atestados, você vai tirar agora uma foto e você não vai mais perder o atestado. Caraca, que Você legal. resolve o problema, Sabe, você cara. tem que falar com a pessoa como se a pessoa tivesse no mundo dela e você que está entrando no mundo dela.
mesmo que ela que está vindo buscar Você o teu utiliza produto. analogias, né? Mas, Stephanie, você aprendeu psicologia das cores, você aprendeu como, né, como Sim. envolver as pessoas, como gerar necessidade, como gerar escassez. Você aprendeu tudo isso na graduação. Sim. Agora, se você levar essa conversa técnica para as pessoas, acabou. Ninguém vai entender nada. Aham. Acabou. Sim. Entendeu? Então é E como aí eu me vender comunico. Olha só que coisa engraçada, né? Eu não gosto de vender. Todos nós somos vendedores. Você tem tempo Quando eu também. venho Não com essa adianta. linguagem mais chata, essa linguagem teórica, técnica. É chato mesmo. É chata, né? Então aí foge. Agora só esse ajuste de linguagem não fica bem mais fácil vender? Com certeza. Entende? Então, ó, é só, se você está nos ouvindo aí e tem dificuldade de vender, é só mudar a linguagem. Aham. Deixa isso fácil para as pessoas entenderem E e elas elas vão vão querer comprar, né? comprar mais Não fácil. adianta. Quer dizer que você vai fechar Não, também, não. garantir negócios, mas vai ficar menos pesado para você não precisa explicar. Aham. Né? Se você tiver com dificuldade de se comunicar e sozinho você não conseguiu, você procura a galera do Dale Carnegie. Boa, Murilo, muito bem. 25 de janeiro. Isso aí. É isso aí então, pessoal. Tá pegando fogo aqui. Fechou? Olha que Fechou, lindo, eu gente. fiquei de lado. Calcule o tamanho da minha nariz.